Olá pessoal, craques do microfone em parceria com o Museu da Pelada. Olha só, é muita história. Estamos aqui com um dos grandes jornalistas do Brasil, jornalista do Brasil, porque não do mundo, né? Porque aqui tem história, hein? E muita história, quase 50 anos de jornalismo. Tudo bem, Carlos Malho? Tudo bem, Espina. Privilégio participar com você aqui, eu sempre acompanho e eu estou para falar com você já faz um tempinho e hoje deu tudo certo. E é muito importante a gente falar dessas coisas, mostrar a experiência para tantos jornalistas muito mais famosos, muito mais históricos que eu vi você entrevistar. Eu estou aqui tentando colaborar um pouquinho, mas você realmente tem um trabalho maravilhoso que tem que ser sempre valorizado por todos nós e por todas as pessoas que eu sei que assistem também, acompanham o nosso Espina. Você pode ter certeza que você está nesse meio, Meu irmão, tranquilamente, é prateleira 1. E aí, Mário, a paixão pelo rádio, sabemos que você passou pelo esporte também. Conta aí pra gente onde tudo começou. rapaz, tudo começou na Rádio Boa Nova de Guarulhos. Na verdade, começou nos campinhos de futebol lá atrás da minha casa, que tinha a galera jogando bola e eu pegava a lata de massa de tomate e ficava narrando. E os caras, pô, você narra bem, você narra bem. Às vezes eu jogava um pouquinho, mas falava, pô, vou narrar. Pegava e tinha uma latinha de massa de tomate. Elefante, não? É, Elefante. Sica, elefante, sica, é isso mesmo. Você, porra, e narrava, porque aquele dava um eco, né? Dava um eco e ficava uma voz bacana. Aí foi indo, falei, bom, vamos fazer jornalismo. Mas eu comecei no rádio, na verdade, antes de fazer jornalismo. Porque eu fui convidado pelo Onofre Miranda, na Rádio Boa Nova de Guarulhos, para participar de um programa ao sábado chamado Panorama Esportivo. E ali eu comecei a ingressar. E aconteceu uma coisa muito interessante comigo. Na primeira semana eu fui lá, a gente fazia as reportagens, soltava todos os sábados de manhã. Era 5 minutos. Eu saía do Butantã até Guarulhos para falar 5 minutos. Aí meu pai botava o rádio, botava umas antenas lá, aquela época para ouvir, sabe como é que é, né? Rádio Boa Nova, 1450 kHz no AM. Fui, participei. Ele virou para mim e falou assim, semana que vem eu não venho, você vai fazer o programa. Porra, Espina, tremi, né? Eu falei, Onofre, pelo amor de Deus, saudoso Onofre Miranda, né? Já nos deixou, grande nome lá de Guarulhos. E lá na Rádio Boa Nova passaram Hermano Rene, o Minguinho, Domingos Paulo Mamônio, voz maravilhosa, o Domingos Machado, que foi plantão esportivo, né? E tantos outros. O Domingos Paulo Mamone, que é pai do Paulo Marcelo Mamone, que é da Bandeirantes. Está há muitos anos lá, o mestre da sonoplastia, faz central, faz tudo. Mas aí eu fui lá, meio tremendo, e fiz o programa. Ele gostou do programa. E aí começaram as coberturas. Tinha um time chamado Vila das Palmeiras, que era um time lá de Guarulhos, mas aí o que acontece? Tinha um narrador chamado Toninho Silva que narrava. O Onofre falou, você vai fazer parte do programa e da equipe de transmissão. E eu comecei a fazer as coberturas. Final dos anos 80, jogo Vila das Palmeiras e Santanense de São José, pela terceira divisão do Campeonato Paulista. Oficial, terceira divisão do Campeonato Lembro Paulista. do Vila das Palmeiras, do Macedo, que era isso, tudo dali. Macedo, daquela região. Exato. Tinha o Flamenguinho que despontava E lá. tá até hoje o Flamengo. Até hoje, depois subiu, né? O Flamengo hoje é um time que está aí nas AD divisões. Guarulhos. AD Guarulhos, né? A Associação Atlética Guaru, que era os Jogos Regionais, Jogos Abertos no Interior. Perdão. E aí, eu comecei a cobrir na raiz mesmo, como repórter. E aí, tinha o estádio Cícero Miranda que não tinha iluminação. O jogo começava às 3 horas da tarde. E aí eu tô lá fazendo reportagem, o Toninho Silva narrando. Vai começar o jogo, o árbitro levanta a mão, 3 horas da tarde, não vai começar. Por quê? Não tem polícia. Terceira divisão de profissionais. Vejam como o futebol paulistano é guerreiro. Saíram 2 diretores, aqueles Opala da Polícia Militar, encontraram um, ele entrou lá no Cícero Miranda, parou com os 2 policiais, já era lá para as 3h30, apita, começa o jogo. Bom,
polícia tá lá, começou o jogo. Santanense de São José dos Campos e o Vila das Palmeiras, que ainda não era Guarulhos, hoje é o Guarulhos. Daqui a pouco a viatura sai, teve uma ocorrência lá, o juiz para o jogo. Parou o jogo. Ei. Bom, para encurtar a história, saíram os diretores, arrumaram mais outra viatura que chegou lá e tal. Não tinha iluminação. O jogo começou a terminar, já estava escuro. E o Toninho Silva narrando lá e eu tentando ajudar ele, que eu estava no campo, né? Eu vi um pouquinho mais. Então, ai, Mário, bola pela linha de fundo. E aí eu segurava, né? Bateu de perna esquerda, a bola passou ali, pertinho da área. Jogadores agora começam a se arrumar aqui, porque realmente não dá para ver nada, viu, Toninho? Não dá para ver nada. Bom, acabou o jogo. Aí um belo dia, um outro jogo, vai começar, tem o árbitro, tem um bandeirinha, não tinha o outro. Eita. Aí a diretoria, é verdade, gente, terceira divisão de profissionais. Veja que coisa, isso final dos anos 80, hein? Aí pegava um diretor para bandeirar em comum acordo as duas equipes. Só que aí começava o bandeira, tirava. Colocava outro. Colocava outro. Então veja como era. E nisso surgiu a oportunidade também de ir para a Difusora Oeste de Osasco. Na época do Alceu de Castro, ainda na Difusora Oeste, antes da equipe Furacão. A equipe Furacão, na verdade, já tinha passado pela Difusora Oeste e tinha saído. Antônio Júlio Baltazar e Tony Marchetti, né? Tinha saído. E aí o Alceu de Castro assumiu, hoje está trabalhando lá... No Paraná. No Paraná, exatamente. Está narrando lá no Paraná, grande Alceu de Castro. E o Alceu falou, não, pô, é bom para você ficar na reportagem. Mesma coisa. Então comecei a trabalhar na Boa Nova e também na Difusora Oeste. E na Difusora Oeste já era segunda divisão. Não era a terceira, era o Montenegro, que hoje é o Osasco. Sim. Então assim foi o início da carreira. Outros jogos, também um monte de situação. Aí comecei a narrar campeonato amador de Osasco, só que eram vários times. E a gente narrando, você sabe, você tem experiência, eles não passavam os números dos jogadores. E no campeonato amador trocava um, trocava outro, trocava um, trocava outro. Daqui a pouco eu via um que eu nunca tinha visto na vida, porque você começa a conhecer. Então são histórias que vão te dando uma coisa importante, o improviso, né, Espírito? Exatamente. E, né, experiência vai adquirindo com o decorrer, né? E temos algumas histórias assim de narradores famosos, espetacular, Sim, né? Como sim. Galvão Bueno contou uma, o Sim. próprio Luiz Alfredo, né? Sim. Mas, Mário, aí ficou como repórter, Sim. ou depois passou... Aí fiquei como repórter, narrando também algumas situações. Aí o Hector Medina, saudou, eu não sei, faz muito tempo que eu não vejo o Medina, faz muito tempo que eu não vejo. E ele fazia também jogos com os campeonatos aí de clubes, interclubes, e aí eu narrava mesmo. Então era Associado. a ABB contra o Corinthians, sócio. Eu cheguei a narrar um jogo, Corinthians e Palmeiras, lá onde era o centro de treinamento do Corinthians. Eu narrei esse jogo e não tenho gravado, lamento até porque hoje é a Arena. Exatamente, eu onde é a lembro, Arena. lembro. Tinham 3 campos lá, Lembro, você sim, lembra? lembro. Né? E os sócios dos interclubes, no caso, jogavam ali, Palmeiras e Corinthians. Eu depois, quando eu vi que a arena ia ser construída, eu falei, meu Deus do céu, onde é que está essa gravação? Procuramos e não achamos. Eu sei, Mário, sem cortar, que o meu filho estava na categoria de base do Palmeiras. Sim. E era lá. Era lá. Exatamente. E outra coisa, aí foi indo até que me chamaram para trabalhar no Sistema Globo de Rádio. Rádio Excelsior e Rádio Globo, para ser repórter, mas de geral. Aí eu venho para a Rádio Globo, isso já ainda lá no finalzinho dos anos 80, venho para a Rádio Globo, para a Rádio CBN, começo a cobrir geral, mas eu começo a conviver com Osmar Santos, com aquela equipe maravilhosa, Ângelo Ananias, Romeu César, Paulo Roberto Martins, Só todos fera. esses, José Calil, que é um mestre, claro, Oswaldo Pascal. Oswaldo Pascoal. Eu até tenho medo de ficar falando e esquecer de algum alguém, nome, muita né? Mas gente Osmar boa. Garrafa, Osmar Garrafa. né? Que veio depois, Maércio Ramos, que também Morcegão. veio depois, o Morcegão, enfim. E aí eu fui convidado pelo Ângelo Ananias, que está em Jacareí hoje, que era produtor. Mário, você não quer fazer pra gente fim de semana? E tinha uma coisa interessante, porque eu comecei a fazer na Rádio Excelsior, que depois virou CBN, eu comecei a fazer o repórter aéreo. Certo. Então eu fiz 6 anos de helicóptero fazendo trânsito pela cidade de São Paulo. E quando tinha final,
o Ângelo falava, pô, vai lá de helicóptero em cima do Morumbi. E eu ia lá, em cima do Morumbi, dava as informações. Depois descia com o helicóptero aqui no Campo de Marte e voltava para o estádio para fazer galera. Eita. Né, para fazer repórter da galera. E trabalhei muitas vezes com o Osmar Santos, com o Oscar Ulisses, com essas feras todas. Quando o Palmeiras caiu para a segunda divisão, tinha jogo às vezes do Palmeiras final de semana, eu cheguei a fazer Palmeiras e Náutico lá em Pernambuco, com a narração do Ulisses Costa, que hoje é o número 1 da Bandeirantes. Então foi uma experiência assim que eu fui tendo com esses grandes personagens. Mas a minha experiência maior, efetivamente, foi no jornalismo geral, onde eu viajava muito, fiz reportagens internacionais, consegui fazer Olimpíada. Então tem muita história. Se for contar aqui não dá tempo, mas tem muita história. Mas sempre ligado no esporte, né? Sempre apareceu oportunidade, você tá. Porque eu sempre gostei e lembrava do tempinho da massa de tomate lá na latinha que eu narrava e tudo mais, né? Mas para narrar na Globo nunca teve a chance? Para narrar na Globo não tive essa oportunidade. Cheguei a tentar, cheguei a mandar lá para o Rio de Janeiro, né? Porque teve a história da CBN que começou. Aliás, eu narrei na CBN. Começou a história da CBN, que a gente ia, a CBN estava querendo mudar e fazia assim: vamos narrar os jogos, vários repórteres em vários estádios do Brasil, e nós vamos entrar um pouquinho de cada um. Na época do Marco Aurélio, que era o gerente nosso, grande Marco Aurélio, que teve essa ideia junto com o pessoal do Rio. E eu tô na Vila fazendo Santos e Goiás. Entrava com as informações, e aí o Marco Aurélio me chamou, eu entrei e não tinha nenhum posto. Conta aí, aqui Vila Belmiro, Santos 0, Goiás 0, Malho, vai daí eu atrás do gol. Eita. Aí já tava, você sabe que a gente já se prepara com todos os jogadores ali, narrei, isso eu tenho gravado. Narrei, tal. Daqui a pouco, pênalti na Vila. É com você, Mário. Robert. Ponto esquerda falso do jogo Fluminense. 2001. Bragantino, Fluminense. Robert. Aí narrei. Pá, torcida. Juca Kfouri estava comentando. Eita. Aí o Juca chamou o Marco, falou: Marco, esse Mário aí, não sei o quê. Deu uma moral, sabe? Certo. Deu uma moral. O Juca Kfouri, ele lembra disso. Ele deu uma moral. Então, mas aí foi acontecendo isso. Aí esse tipo de transmissão que a CBN fazia de pedacinhos e pedacinhos, na época, né, inclusive nessa gravação, tem vários outros que estão entrando também, do monte de lugar. E do Morumbi, que estava jogando São Paulo, tinha terminado o jogo, o Vitor Birner. Eita! Que hoje está aí, na imprensa esportiva, grande Vitor Birner, né? Que entrava também. Então, isso aconteceu. Mas a parte de geral foi a parte onde eu mais me fixei, né? Embora sempre acompanhei esporte. Na época do São Caetano, eu fui cobrir o São Caetano porque não tinha repórter para cobrir o São Caetano. Só que o São Caetano na Libertadores foi para a final. Olímpia. Contra o Olímpia do Paraguai, aqui no Pacaembu. Que chance. Então eu ia para São Caetano, fazia os treinos, gravava para o Globo Esportivo, né? Osmar Santos apresenta, Luiz Roberto Demúcio, grande, para quem a gente manda um grande abraço, né? Graças a Deus está aí firme. Voltou a narrar, né? Voltou a narrar, Luiz Roberto, mandei mensagem para ele, tudo. Ele me respondeu, uma pessoa maravilhosa, que eu vi também quando me falou na Rádio Globo. Mano, eu acho que estou indo para a TV Globo. Falou para mim, a gente estava na Rádio Globo junto, que vieram da Gazeta, Luiz Roberto Demúcio e Paulo Roberto, que era a equipe da Gazeta, na época que Osmar Santos, ele comandava as equipes da Record e da Gazeta. Aí o Osmar tinha ido para a Rádio Globo já. E aí, Paulo Roberto e Luiz Roberto vieram também para fazer a Rádio Globo, né? Então, é muita história. Então, aí o jornalismo, conta um pouco o jornalismo algumas reportagens muito interessantes. Uma delas está inclusive no livro dos 100 anos do rádio, que eu narrei isso, por quê? Porque eu estou de férias, Eduardo Borga, saudoso, nos deixou há pouco tempo, liga para mim e fala: você quer ir para o Caribe? Eu falei: claro, eu estou de férias. Só tem um problema, tem um furacão lá. Eita. Furacão Luiz, 1996. Aí fui lá pro Caribe, nesse furacão Luiz aí. Tinham 11 jornalistas, 11. Eu era o único de rádio. Celular ainda estava
mas consegui fazer uma entrevista com o piloto antes de decolar. Decolamos, só iríamos pousar lá na ilha de São Martin, metade holandesa, metade francesa, se tivesse tempo aberto, porque o furacão tinha destruído tudo que você pode imaginar. O aeroporto não tinha torre, não tinha mais nada. Descemos, os brasileiros estavam num local ali, porque ali tem os hotéis que o pessoal, quando tinha furacão, eles iam lá para o subsolo. Então nenhum brasileiro se machucou, se feriu, mas morreu gente. Lá na ilha de São Martin morreu gente, bombeiro para todo lado, aqueles aviões Tupolev russos chegando com suprimentos, uma coisa assim que eu jamais imaginei. Consegui entrevistar 2 pessoas e entrevistei uma menina e ela disse o seguinte: eu não quero nunca mais sair do Brasil. E a gente tinha meia hora para fazer. Subiu todo mundo no avião, porque o pessoal começou a apressar, vamos embora. Aí não tinha como eu passar essa informação. Eu era a única rádio. Então eu fiquei, você sabe, a gente quer passar a informação, mas não tinha celular, não dava, não pegava. O avião saiu e parou na Isla Margarita. Por quê? Porque iam entrar mais pessoas e os jornalistas iriam ficar. 11 jornalistas. Aí eu era a única rádio. Fui na intendência, pedi pelo amor de Deus para usar o telefone. Liguei, entrei na CBN, entrei na Rádio Globo e dei a informação que os brasileiros estavam voltando a salvo. Por quê? Só tinha uma pessoa da Skyjet Brasil, que era a empresa que organizava essas excursões, e essa pessoa era o único porta-voz para os familiares, porque lá não tinha como usar telefone, não tinha como usar nada, e os familiares desesperados. Pela CBN e pela Rádio Globo eu dei a notícia de que todos estavam voltando a salvo, que nós ficamos lá na Isla Margarita, porque não ia caber. E aí o que acontece? Depois de algum tempo, depois que eu cheguei aqui no Brasil, uma semana, as pessoas, teve gente que foi na rádio me agradecer. Pô, isso aí... Você vê o furo de reportagem do rádio nessa situação. E isso desencadeou, sabe o quê? A Célia Serafim, eu brinco com ela, falo que ela é minha professora de TV. Ela via eu improvisando, ela falou: pô, você tem que ir lá no Aqui Agora. Isso, aliás, 96 não, desculpe, 95 foi, 95. Por quê? Porque eu cheguei no Brasil, ela vai lá. Eu fui lá fazer um teste no Aqui Agora e entrei para fazer. Aí cheguei em Heródoto Barbeiro e perguntei, eu fazia CBN. Falei: escuta, CBN é o jornalismo mais... E vou fazer o Aqui Agora, Heródoto, mestre Heródoto Barbeiro. Ele falou assim para mim: vai lá e dá informação. E aí eu levei isso aí, fiquei lá um tempo. Aí o Silvio Santos acabou com o Aqui Agora, porque ele acabava com tudo mesmo, dava uns 5 minutos. E aí outras reportagens, quando teve o golpe de Estado no Paraguai, do general Lino Oviedo, cheguei lá, tinha tanque de guerra na rua. Um negócio assim assustador, quase saiu guerra lá mesmo. E além dos confrontos de forças armadas, pró e contra o general Lino Oviedo, que quis dar o golpe de Estado e falou para o presidente, na época, que era o Juan Carlos Wasmos: se você continuar no palácio, eu vou bombardear o palácio. O Wasmos saiu, junto com a família, ninguém sabia onde ele estava. Aí teve um embaixador brasileiro chamado Luiz Henrique Lampreia, que fez uma articulação, convenceu o Lino Oviedo a desistir, pedir baixa no exército e depois se candidatar. Só que aí todo mundo queria pegar ele lá do Paraguai. Ele veio embora para o Brasil. Inclusive viveu aqui muito tempo em Santa Catarina. Realmente, estado de sítio, não podia sair. Era 19 de dezembro, ninguém podia entrar, ninguém podia sair. Eu falei: e agora? O que eu faço? Mas é aquela história, espírito de jornalismo. Tinha um rapaz da Rádio Guarani que falava para mim: atrás da tropa, sempre atrás da tropa. Então era bomba estourando aqui, bomba estourando ali. Eita. E os estudantes, quando se chocavam, era coquetel molotov para cá, coquetel molotov para lá. E graças a Deus, mas na hora você sente aquela adrenalina. Não chegou a ser uma guerra, claro, graças a Deus, mas quase foi. Quase foi. Viu, Mário? E Sistema Globo de Rádio, né, incluindo o CBN e tudo, né? Quantos anos? Sistema Globo de Rádio, 24 anos. Caramba. Desde a Excelsior, depois veio o CBN, fiquei lá na Rádio Globo também. Na Rádio Globo eu fui repórter esportivo, fui apresentador, fui tudo, né? Então passei por muitas experiências. E aí, o Aqui Agora me deu a oportunidade de ir para a televisão. Aí trabalhei no Aqui Agora, depois trabalhei no outro jornalístico da CNT chamado Cadeia, o Alborguete. Lembra do Alborguete? O Ratinho era repórter do Alborguete. E ele era uma figura, e ele me chamava no ar lá na CNT.
Ele falava assim, esse é da Globo, porque eu trabalhava na Rádio Globo. Figuraça, né? Saudoso também, Alborguete. Essas experiências do jornalismo policial também, fiz muitas reportagens também na CBN, jornalismo policial, e depois fui para o SBT também novamente, já na Anhanguera, com o Hermano Rene, no Jornal do SBT, onde eu fiquei mais 2 anos e meio. Aí chamaram da redação, volta todo mundo. Eu tô com a matéria, não, volta para a ordem para voltar. O Silvio tinha acabado também lá com o Jornal do SBT. Ficou só o Hermano Rene, que é um mestre também para mim, que é um mestre. Tá na TV Brasil. TV Brasil, exatamente. Rede Brasil, né? Rede Brasil. Rede Brasil fazendo o jornal lá da Rede Brasil. E nesse tempo de TV, você tinha largado o rádio? Não, sempre conciliando. Conciliando. Toda a vida conciliando. Toda a vida conciliando. Até aqui na Web Rádio, né, que nós estamos falando aqui, na Câmara Municipal, quando eu fui convidado em 2011 para montar o Web Rádio. Aí conciliei Rádio Globo com Web Rádio, né? E aqui na Câmara? Aqui na desde Câmara, quando? Aqui na Câmara já há 15 anos, né? E os programas? Entrevista. Os programas aqui, a Web Rádio, na verdade, é uma Web Rádio que cobre o Poder Legislativo e todas as matérias que são veiculadas aqui a gente faz. É evidente que tem já pelo menos essa é uma proposta que está surgindo de uma antena para a gente de fato ter uma rádio mesmo. Isso é uma proposta que está inclusive em Brasília, a gente está torcendo para isso, porque de fato merece o maior poder legislativo da América Latina, né? Mas foram tantas histórias. Aqui quanto tempo, mano? Aqui 15 anos já. 15 anos já. 15 anos. Caramba. 15 anos. De carreira no todo? De carreira no todo tá dando, você quase acertou no começo, viu? Tá dando uns 45 por aí. Eu sinceramente eu tenho, porque por exemplo, eu conto a primeira vez que eu falei, né, na Rádio Boa Nova de Guarulhos, as vezes que eu falei lá na Difusora Oeste, então conto porque isso aí lógico, já, né? Nossa. Eu conto, então dá mais ou Tinha o menos microfone? 45, 46 anos de carreira. Sim. Com certeza. Beirando os 50 anos não é para qualquer um, né? Beirando. E além disso é garoto propaganda da... Sim, a Ultrafarma surgiu por quê? Porque eu, na Rádio Globo, o padre Marcelo Rossi, ele gostava do meu trabalho porque ele via que eu falava bem e ele gostava da minha leitura no ar. E tinha os testemunhos. O programa Nosso Momento de Fé foi o programa de maior audiência no rádio do Brasil. Eu sei porque eu controlava o Ibope. Uma vez eu peguei o Ibope, isso nos anos 2000, já comecinho dos anos 2000, quando eu peguei o Ibope, o Rio de Janeiro chegou a dar 10 pontos. Isso eu vi, audiência de televisão. Aqui dava 3,5, 4, por quê? Porque o rádio aqui em São Paulo tinha muito mais concorrência. No Rio, na época, era só Globo e Tupi, mas a Globo, no horário do padre Marcelo, ninguém batia. Era um negócio assim impressionante. E entrava o Brasil inteiro falando, e eu lia os testemunhos. E aí surgiu o senhor Sidney Oliveira, que me convidou também para fazer parte de uma programação de TV, que ele sempre patrocinou até hoje, na Ultrafarma. Eu comecei a fazer um programa com Arnaldo Faria de Sá, saudoso, lembro dele, e Dr. Márcio Coelho, advogado especializado em previdência para os aposentados. TV Gazeta, Rede TV, uma audiência impressionante, o pessoal mandava carta. O Arnaldo chegou a fazer, inclusive, uma espécie de um poupa-tempo que tem até hoje. O Dr. Márcio também, Dr. Márcio Coelho, lá no Jabaquara, onde ele atende as pessoas e conseguiu tantas vitórias, fazendo com que as pessoas se aposentem sem saber que podia aposentar. Caramba, trabalho de... Não, né? Então isso aí foi ido, né? Né? Foi ido. Então essa carreira, muita gente veio perguntar para mim, né, até hoje. Então foi uma experiência legal, porque foi esporte, foi geral, jornalismo geral, né? Agora, a gente pode falar um pouco de publicidade também, certo, que a gente faz no primeiro e segundo ano de faculdade, pelo menos na minha época, né? Primeiro e segundo ano você podia, era geral, e no terceiro que você escolhia publicidade e jornalismo. Mas muitos, né, Mário, começa no esporte, vai pro geral, né? Tem quantos aí nessa lista? Não, sem dúvida, sem contar. Sem dúvida. E outra coisa, rádio ou TV? A rádio, né? Rádio, né? Rádio, sabe por quê? Eu fazia um programa chamado Agito Geral na Rádio Globo. Esse era bem esporte mesmo, né? Agito Geral. Era o Brasil inteiro ouvindo, recebia cartas na época do Uruguai, Paraguai, isso anos 90, Uruguai, Paraguai. Era impressionante. E o rádio é muito importante para um público chamado deficiente visual. Hoje essa estatística ela é mais recente.
São 6 milhões e meio de deficientes visuais hoje no Brasil. A maior parcela é baixa visão, mas é considerado deficiente visual. E o que ligava de deficiente visual para a gente participar do programa? Por quê? O rádio era os olhos dessas pessoas. Era uma janela para o mundo que eles, mesmo sem poder enxergar, ficavam sabendo de tudo. Então isso emocionava. E muitos deficientes visuais iam lá nos visitar no estúdio na Rua das Palmeiras, que hoje não tem mais Rádio Globo, né? Infelizmente. Mas isso aí é outra história, mas não tem, paciência, né? Acabaram com ela, essa é a verdade. Então, o Spinà, era emocionante. E as pessoas, uma vez foi um rapaz, ele tocava em mim para tentar descrever como é que eu era. Caramba. E ele falou, nossa, você tem... Puxa, olha, são coisas que marcam a carreira da gente de um jeito, rapaz. Que... Tem dinheiro que pague, né? Não tem. É um negócio assim que fica. Então o rádio, sem dúvida nenhuma, o rádio. Porque o rádio tem uma grande história. Né? E chega aonde, né? Falaram que ia acabar nos anos 60, veio o transistor. Né? O rádio transistor. Tirou o radião da sala, foi pro carro, ouviu o rádio. No carro e no radinho de pilha. Em 50 veio a televisão, falaram que o rádio ia acabar. O rádio passou por problemas, os atores, atrizes foram tudo fazer televisão. Mas aí nos anos 60, como eu disse, veio o transistor. Aí chegou a internet. O rádio vai acabar. A internet e o rádio fortaleceu. Pelo contrário, você não precisa mais de ter os kilohertz, trabalhar com 10 quilowatts. Quem é de rádio sabe o que eu estou dizendo, que era o caso da Rádio Excelsior, que quando dava 6 horas tinha que baixar. Hoje pela internet você pega a rádio do mundo inteiro. Então o rádio, e o rádio está cada vez mais forte. Hoje você ouve uma transmissão de rádio, se você quiser, em qualquer lugar do mundo. Pelo celular, pela internet você ouve. Então o rádio sempre se reinventa. Mário, queria agradecer que é isso. por essa oportunidade, você que está na história do rádio que é isso. E também da TV, né? Com certeza. Um grande amigo também, né? E manda um abraço aí para os craques do microfone e para o Museu da Pelada. Olha, vocês dos craques do microfone e do Museu da Pelada, vocês fazem um trabalho maravilhoso. É um trabalho que me permitiu já ficar emocionado nas grandes entrevistas que eu já assisti, feitas por esse moço aqui, Carlos Alberto Spina, que é meu xará. Eu sou Carlos Alberto Mário. Uma delas com o Luiz Alfredo, que foi mais recente, que, para quem não sabe, filho de Geraldo José de Almeida, que foi um dos maiores. Olha lá no placar. Então, não dá pra dizer. Essa é uma só que eu estou citando, dentre tantas. É isso aí. Obrigado, gente. Grande abraço. Valeu.